Pessoal, então mais um exercício aí, ó. Temos uma função aí para a gente fazer o gráfico e depois calcular alguns limites. Primeiro, para fazer o gráfico, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pensar separadamente. Vamos pensar nesse primeiro pedaço aqui, ó. Y igual a 2 elevado a x menos 1. Aqui eu vou montar o gráfico da função mesmo. Aqui vai ser o gráfico da função. Só que para montar o gráfico da função, eu vou pensando parte por parte, né? Se eu não tivesse esse menos 1 aqui, se fosse só o y igual a 2 elevado a x, como a gente já viu, é uma função exponencial, que a base é maior do que 1, então ela é crescente. Então aqui ó, vai ser alguma coisa assim, ó. Se aproxima aqui, mas não toca, e passa nesse ponto aqui que é 1. Então se aproxima do eixo y, lembrando que o eixo y, ó, eixo x, é a mesma coisa que y igual a 0. Então ela se aproxima do y igual a 0 e passa no y igual a 1. Quando eu venho e acrescento esse menos 1, ou seja, menos 1, é como se eu pegasse toda essa minha função e descesse com ela uma unidade aqui, ó. Então, ao invés de passar no 1 menos 1, ela vai passar no 0. Ao invés de se aproximar do y igual a 0, ela vai se aproximar aqui, ó, do y igual a 1, que passa aqui no ponto 1. Então, ela vai se aproximar aqui do 1 e passando aqui no 0. Beleza? Mas se eu observar, eu quero esse gráfico só para valores de x menor do que 0. Então, eu vou tirar tudo que tem aqui para cima. E esse ponto aqui eu vou colocar aberto, porque não tem sinal de igual ali, ó. Ou seja, vai ter que ter uma linha pontilhada aqui, né? Em cima do ponto menos 1. Aqui eu falei 1, mas é menos 1. Né? De forma que meu gráfico está bem próximo dele aqui, vai se distanciando dele, se distanciando dele, se distanciando dele. E depois desse ponto iria subir, mas eu não vou colocar para subir, ó. E aqui ainda eu vou colocar aqui um ponto aberto no 0. Ó. Por quê? Porque não tem sinal de igual aqui. É x menor do que 0. Né? Então aqui, ó, só para ficar mais claro aqui, ó, então esse ponto aqui é um ponto aberto, ó. Então aqui é um ponto aberto aqui, ó. Né? Deixa eu colocar aqui então aberto aqui só para não gerar dúvida. Aberto. Beleza? Vamos para a segunda parte do gráfico, que é esse x ao quadrado mais 1. Né? Deixa eu apagar aqui, ó. Vamos fazer aqui a segunda parte desse gráfico, que é pensar nessa perspectiva aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1. Se eu pensasse só no x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, seria uma parábola passando na origem e subindo aqui, ó, certo? Quando eu falo x ao quadrado mais 1, esse mais 1, né? Lembra que na função exponencial, quando eu coloquei o menos 1, eu desci uma unidade. Nessa parábola, quando eu somo mais 1, eu subo uma unidade. Então, ela é uma parábola que está voltada para cima, passando no 1 e subindo, ó. E subindo, né? Então, o nosso gráfico vai ser isso aqui, ó, uma parábola passando para cima e subindo, né? Deixa eu tirar aqui, ó, essa parte de baixo aqui, que isso aqui não tem mais não, né? Isso aqui seria só se fosse x ao quadrado. Como é x ao quadrado mais 1, o meu gráfico subiu uma unidade e está passando aqui nesse ponto 1. Aí eu vou pegar, ó, x maior ou igual a 0. Quer dizer, vai começar nesse ponto aqui que é referente a x igual a 0. Então, eu já vou tirar tudo que tem antes aqui, ó. E vai até o x2, ó. Se o x for 2, qual é o valor que eu vou encontrar para y? Se eu colocar 2 aqui em cima, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1 é 5. Então, vai até aqui no ponto 5, ó. E aí eu vou tirar tudo que tem depois. E vou colocar aberto aqui, ó. Fechado onde ele começa, aberto onde ele termina, por conta disso aqui, ó. Então, olha só. Vai passar aqui no ponto 1, né? Aqui no ponto 1. E aqui, quando eu colocar o 2, 2 ao quadrado aqui, ó, então vai vir até aqui no ponto 2 com coordenada 5, que está aqui em cima. Alguma coisa que está aqui em cima aqui, ó. Fechar, aberto aqui. Lembrando que isso aqui é uma parte de uma parábola que vai subindo ali, né? Uma parte de uma parábola que vai subindo aí. E aí agora chega nessa última parte que é o 3 menos x. Ó. 3 menos x é uma reta. Beleza, então vamos para essa última parte aqui que é o 3 menos x. Como é uma reta, basta colocar dois pontos. Como eu estou trabalhando com valores, aqui não é maior ou igual a 0, não, só uma correção. Aqui é maior ou igual a 2, tá? Aqui é maior ou igual a 0, não é maior ou igual a 2, porque senão não atende lá
a função, né? Não é função. Então, para ser função é x maior ou igual a 2. Como é maior ou igual a 2, eu vou pegar o 2 e o 3. Ó. Se eu colocar o 2 no lugar do x, aí vai ficar, né? Lembrando que aqui é y igual a 3 menos x. Ó. O 2 aqui no lugar do x fica 3 menos 2, que é 1. Se eu colocar o 3 aqui no lugar do x, 3 menos 3, que é 0. Então, eu vou pegar esse primeiro ponto, que é o ponto 2 e 1. Quando o x é 2, o y é 1 aqui. Ó. Esse ponto aqui, ele vai ser fechado, porque aqui tem o sinal de igual. Lembrando que aqui eu só coloquei aqui que aqui é 2, é x maior ou igual a 2. E 3 e 0. 3 e 0, como a coordenada y é 0, é só marcar o ponto 3 no eixo x. Então, seria um ponto aqui no eixo x. Eu ligaria esses dois, faria minha reta descendo aqui, né? Porque é para valores de x maiores ou iguais a 2. Então, a gente tem esse gráfico aí. A partir desse gráfico, vamos calcular os limites que o exercício pede aí, ó. Então, para calcular esses limites, eu vou apagar isso aqui só para fazer a conta aqui no canto, aqui, ó. E aí a gente vai calcular cada um desses limites aí, ó. O primeiro limite que está pedindo ali para calcular, né, é o limite da função quando x tende a menos 1. Eu vou só apagar essa função e colocar ela de novo aqui. Então, coloquei a função aqui, ó, aí eu até corrigi aqui, ó, x maior ou igual a 2, aí agora ficou certo. Vamos calcular os limites que está pedindo aí. Ó. Primeiro limite da função quando x tende a menos 1. O limite da função quando x tende a menos 1, né, não precisa de limite lateral. Por quê? Né? Esse aqui, ó. Porque quando eu calculo o limite da função quando x tende a menos 1, né, eu já sei que essa função com a qual eu trabalho vai ficar definida da seguinte forma. Se x é próximo de menos 1, com certeza ele é menor do que 0. E se ele é menor do que 0, a função a ser utilizada para ele vai ser essa aqui de cima, ó, 2 elevado a x menos 1. Então, quando eu substituir o menos 1 aqui no lugar do x, vai ficar 2 elevado a menos 1 menos 1. 2 elevado a menos 1 é meio. E aí, fazendo essa conta aqui, a gente descobre que a resposta é menos meio, certo? Basicamente, ó, o x igual a menos 1 está aqui, ó. Aí eu estou falando que à medida que o x se aproxima dele, os valores de y se aproximam de menos meio, ó. Tá bem claro aqui que o limite está, tanto pela esquerda quanto pela direita, o gráfico chega no mesmo ponto aí, ó. Então, o limite existe. Vamos falar agora sobre esse segundo limite, limite da função quando x tende a 0. Como aqui eu tenho a ideia de menor do que 0 e maior do que 0, então, obrigatoriamente, eu tenho que falar de limite lateral. E aí, ao falar de limite lateral para x tendendo a 0, eu vou pensar o seguinte, ó, x tendendo a 0 pela esquerda, x é menor do que 0. Se x é menor do que 0, a função vai ser essa aqui, ó, 2 elevado a x menos 1. Se x tende a 0 pela direita, o x é maior do que 0. E se o x é maior do que 0, a função já vai ser essa de baixo, que é o x ao quadrado, mais 1. Substituindo o x por 0 aqui, ó, 2 elevado a 0 é 1. 1 menos 1 é 0. Se eu colocar 0 aqui no lugar do x, 0 ao quadrado é 0, mais 1 vai dar 1. Como os valores laterais são diferentes, quer dizer que esse limite aqui não existe. Não existe limite para x tendendo a 0. Ó, para você observar isso aqui no gráfico, como aqui é 0 no eixo x, imagine uma linha pontilhada em cima do 0, ou seja, ela vai dar aqui em cima do eixo y. O gráfico à esquerda chega nesse ponto, que é o 0, tá aqui, e o gráfico à direita chega nesse ponto, que é o 1, ó, tá aqui, ó. Por isso que o limite não existe no ponto 0. Beleza? Vamos calcular o limite do próximo aí, ó, do x tendendo a 1. Então, x tendendo a 1, ó, que é esse limite aqui, ó. Calcular o limite da função quando x tende a 1. Limite x tendendo a 1. Não preciso fazer limite lateral, porque se x é próximo de 1, com certeza ele está entre 0 e 2. Se ele está entre 0 e 2, então vou pegar o x ao quadrado mais 1 e substituir o x por 1. Ó. Substituindo o x por 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2. Na verdade, eu estou falando desse ponto aqui, ó, que quando o x é igual a 1, o y é igual a 2. Então, não tem cálculo de limite lateral, né? Vou calcular agora o limite da função quando x tende a 2. Aí, aqui eu sou obrigado a calcular limite lateral. Por que eu sou obrigado a calcular limite lateral nesse caso? Porque se x é menor do que 2 e se x é maior do que 2, eu tenho funções diferentes.
Ou seja, se x é menor do que 2, a função é x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Se x é maior do que 2, a função já é essa de baixo, que é o 3 menos x. Ó. E aí, substituindo o x por 2 nessa de cima, 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1 vai dar 5. Substituindo 2 nessa de baixo, 3 menos 2 é 1. Ó. Como deu resultado diferente, o limite aqui não existe. Para observar isso no gráfico, ó, x tendendo a 2, imagine uma linha vertical em cima do 2 aqui. Ó. O gráfico à esquerda chega no 5, a esquerda chegou no 5, e à direita o gráfico chegou nesse ponto que é o 1. Então o gráfico chegou à direita no ponto 1, por isso que o limite não existe aí. Beleza? Ainda temos mais 3 limites aí. Aqui, ó, limite da função quando x tende a 3. Se x tende a 3, ou seja, se ele é próximo de 3, ele é maior do que 2. E se ele é maior do que 2, a função que eu vou trabalhar com ela é a função 3 menos x. Ó. Colocando 3 no lugar do x, 3 menos 3 é 0. Então não tem o que falar. É esse ponto aqui. Ó. À medida que os valores de x vão se aproximando de 3, o gráfico vai se aproximando tanto pela esquerda quanto pela direita desse ponto. Ó. Imagina a linha da vertical. Ó. O gráfico chega dos dois sentidos nesse ponto. Que em relação a y, vale quanto? Se você projetar isso aqui sobre o eixo y, vai dar 0. Que é o resultado que eu encontrei. Ó. Limite da função quando x tende a menos infinito. Pensando geometricamente, isso aí daqui é intuitivo. É intuitivo. Menos infinito aqui para x é pensar o que acontece no final do meu gráfico aqui. E a gente percebe que quanto for menor o valor de x, mais próximo o gráfico vai chegando dessa linha pontilhada. Ele vai só se aproximando dessa linha pontilhada. E essa linha pontilhada em relação a y vale menos 1. Né? Da mesma forma, ó, limite da função quando x tende a mais infinito. Se x tende a mais infinito, o valor de x está aumentando. Ou seja, o que acontece com o meu gráfico para o lado de cá? Se menos infinito é observar o que acontece com o gráfico para o lado de lá, mais infinito é observar o que acontece para o lado de cá. À medida que o valor de x vai aumentando, eu percebo que meu gráfico vai descendo, diminuindo. Como ele vai continuar diminuindo, a resposta seria menos infinito aí. Beleza?